Olá, pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse período, nós estamos estudando um pouco sobre a doutrina bíblica da oração e hoje nós estaremos com mais uma aula que aborda esse tema. Hoje nós estaremos iniciando o estudo da oração do Pai Nosso. E esse estudo será dividido em duas aulas. Então, hoje nós vamos estar conversando sobre essa oração e na aula da semana que vem nós estaremos continuando o estudo desse assunto. Então, hoje nós vamos estar estudando a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou. O texto áureo, o texto da nossa lição, da nossa semana, está lá em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 11, que diz assim: Jesus falando para os seus discípulos: Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar esse trecho inicial da oração do Pai Nosso. E na próxima aula, nós estaremos estudando o trecho final da oração do Pai Nosso, tá? Se a gente parar para pensar, lá no início da era cristã, os discípulos, os seguidores de Cristo, os seguidores do cristianismo, no caso, eles baseavam a sua espiritualidade em três pontos principais, que eram as esmolas, dar esmolas para os necessitados, para os mais pobres, a oração e, além disso, o jejum. E Jesus, ele considera válidas essas atitudes, ele considera válida essas características espirituais. Porém, Jesus advertiu muito quanto aos princípios em que eram feitas, as condições em que essas atitudes eram realizadas. Muito mais do que realizar isso, Jesus estava muito preocupado com a intenção em que eram realizadas. Então, por exemplo, quando Jesus foi falar da oração, ele estabeleceu alguns princípios básicos sobre a oração. A gente tem um texto lá em Mateus capítulo 6, verso de 5 a 8, que nos ajuda a entender essa questão. Jesus está falando assim, ó. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então aqui Jesus está falando de alguns princípios básicos sobre a oração. Primeira questão que Jesus fala, ele fala sobre a importância da oração particular. Ele não está falando que a gente não deve fazer oração em conjunto, oração em congregação, mas ele está falando que é muito importante a oração particular. Além disso, ele fala sobre a discrição. Ele deu o exemplo dos hipócritas, por exemplo, que oram em pé nas sinagogas para querer serem vistos que estão orando. Mas Jesus ele fala que não precisa disso. A simples discrição de você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar sozinho ao seu pai é algo que Jesus valoriza muito, é um princípio estabelecido por Jesus para a oração. Além disso, ele fala sobre a humildade. Temos que ser humildes a orar. Nós não devemos nos achegarmos com soberba, e sim com humildade perante Deus. Além disso, Jesus fala sobre a objetividade. E aqui é um ponto interessante. Jesus fala que não é necessário ficar repetindo sempre as mesmas coisas, porque Deus já ouviu a nossa oração. Então, nós podemos ser objetivos em nossa oração. E, além disso, é muito importante nós termos a confiança em Deus. Confiarmos que Deus nos ouve, que Deus ouve as nossas orações e se preocupa conosco. Então, esses são alguns princípios estabelecidos por Jesus sobre a oração. E, sabendo disso, agora a gente pode entrar propriamente dita na oração do Pai Nosso. Em relação à oração do Pai Nosso, essa oração ela foi ensinada por Jesus a seus discípulos.
Então, em um determinado momento, os discípulos de Jesus chegaram a ele e pediram: Mestre, ensina-nos a orar. E aqui é um ponto interessante. Não é que os discípulos não sabiam orar e eles estavam pedindo para que Jesus os ensinasse a orar. Muitos dos discípulos, eles já tinham uma caminhada cristã, uma caminhada espiritual. Muitos deles já tinham aprendido com seus antigos mestres como orar. Mas eles queriam aprender de Jesus, como era a oração que Jesus fazia, o que Jesus tinha para ensinar sobre oração. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E algo muito interessante sobre essa oração é que não é uma oração que necessariamente precisa ficar sendo repetida dia após dia com as mesmas palavras, incansavelmente. A oração do Pai Nosso serve para nós como um modelo, como uma oração a ser seguida, mas não somente repetir sem pensar nas palavras. Nós temos que entender a ideia que Jesus quis passar com essa oração, entendemos os princípios da oração do Pai Nosso, para que nós apliquemos em nossa oração diária. Então, vamos estar lendo a oração do Pai Nosso, a oração ensinada por Jesus. Essa oração está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, vamos analisar trecho por trecho dessa oração. Na aula de hoje nós vamos estudar metade da oração e na próxima aula nós estaremos estudando o restante, tá bom? Então, vamos começar lá do início. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que Jesus está querendo nos ensinar é a importância de que nós recuperemos a dimensão da paternidade de Deus. E, além disso, que nós honremos o seu nome. Como assim? Jesus diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, Jesus está nos ensinando a chamar Deus de nosso Pai. Deus é nosso Pai. E nós temos que entender isso, nós temos que recuperar essa intensidade, essa dimensão na nossa oração. Quando Jesus estava falando isso para os seus discípulos, isso não era algo totalmente desconhecido. Os judeus, eles já tinham uma ideia da dimensão de paternidade. O povo de Israel conhecia Deus como seu pai. Mas aqui Jesus está nos mostrando a dimensão que é chamar Deus de pai. É ter essa relação de filho e pai mesmo. Nós podemos nos aproximar de Deus confiantes do seu cuidado e do seu amor. Uma vez que ele é nosso pai, ele nos ama, ele tem cuidado por nós. Então, quando nós formos orar, é importante que nós tenhamos essa dimensão, esse entendimento. Nós estamos falando com o nosso pai. E além disso, nós precisamos também honrar o seu nome, ou seja, precisamos ter reverência em nossa oração. O próprio Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É importante que nós nos acheguemos com amor, mas também com reverência perante Deus. Temos que ter noção da santidade de Deus quando falamos com Ele. E aí Jesus continua a oração. E o segundo ponto que nós podemos aprender com isso é que Jesus nos ensina que a vida ainda não reflete a expressão mais profunda da vontade de Deus. Jesus diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o que seria isso? A nossa vida aqui, do jeito que nós vivemos hoje, não reflete totalmente a vontade de Deus. Se a gente parar para pensar, nós vivemos num mundo que tem guerra, que tem violência, que tem injustiça, que tem sofrimento. É um mundo que não vive segundo a vontade de Deus. E por que isso? O mundo vive assim porque o mundo vive de acordo com o seu próprio entendimento, de acordo com a sua própria vontade. A partir do momento que a humanidade estabeleceu o seu próprio padrão para a existência, e não mais o padrão do céu, o padrão de Deus, o mundo passou a viver com todas essas coisas ruins, toda essa violência, toda essa guerra. Então, nós temos que entender que as coisas más, as coisas ruins que acontecem aqui, não são
um resultado da vontade de Deus, mas sim resultado da própria vontade da humanidade, porque a humanidade não vive de acordo com a vontade de Deus. Deus, ele não é responsável pela maneira como o mundo se encontra, e nós temos que entender isso. Muitas pessoas, elas acabam culpando Deus por tudo que acontece, ou além disso, muitas pessoas nem acreditam em Deus, porque elas pensam, se no mundo existe tanta violência, se existem crianças morrendo de fome, se existe tanta injustiça, se existe tanta guerra, como que pode existir um Deus amoroso que cuida de nós? O mundo estabelece a guerra como padrão de vida, estabelece a violência, mas o padrão de Deus é a paz. O mundo estabelece a mentira, mas o padrão de Deus é a verdade. O mundo estabelece a ganância, mas o padrão de Deus é a humildade. O padrão de Deus é diferente do padrão que o mundo estabelece. E nós temos que entender isso. Enquanto nós não vivemos de acordo com a vontade de Deus, o mundo vai estar com todos esses desastres, com todas essas coisas ruins. Por isso, Jesus nos ensina a orar, clamando pela vontade de Deus. Nós temos que orar a Deus pedindo que o seu reino venha e que seja feita a tua vontade, assim como é feita nos céus. E algo importante disso é que nós não devemos somente orar pedindo a vontade de Deus, mas nós devemos nos colocar à disposição de Deus para que Ele nos use para estabelecer a tua vontade. Não adianta a gente orar pedindo para Deus que a vontade dele seja feita e ficar de braço cruzado só olhando tudo que acontece no mundo. Nós temos que estar dispostos a trabalhar em prol do estabelecimento do reino, estabelecimento da vontade de Deus. Por fim, Jesus nos ensina a confiar em Deus para suprir a nossa vida. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E pão aqui, ele está sendo uma metáfora. Se a gente ler rápido e estar lendo desatento, pode parecer que Deus está ensinando a gente a orar a Deus pedindo o nosso alimento de cada dia. Mas isso vai muito mais profundo. O pão está sendo uma metáfora para tudo que o ser humano precisa para viver. Então nós temos que orar a Deus para que Ele esteja suprindo, esteja garantindo todas as nossas necessidades. Seja a nossa necessidade de alimento, nossa necessidade de trabalho, de afeto, nossas necessidades espirituais. Temos que orar a Deus confiando que Ele irá suprir nossas necessidades. Jesus ele nos ensina a orar, confiando em Deus, que a provisão do amanhã já está garantida para nós hoje. Se a gente pensar lá no Antigo Testamento, em um certo período da história de Israel, enquanto o povo estava vagando no deserto, Deus mandava todo dia um maná para que eles pudessem comer. Deus esteve cuidando do seu povo todo dia, mandando todo dia o suprimento que eles precisavam para sobreviver. Da mesma forma, Deus cuida de nós hoje, e nós temos que confiar que Ele está suprindo nossas necessidades. Não temos que andar ansiosos, pensando no que vamos fazer para garantir o alimento de amanhã, para garantir as nossas necessidades de amanhã. Temos que apenas orar e confiar que Deus nos ama e que Ele está provendo tudo o que nós precisamos para viver. Então, com isso, nós encerramos a parte inicial da oração do Pai Nosso e estaremos continuando, terminando ela na próxima aula. E como conclusão da aula de hoje, é legal a gente pensar que a gente aprende a orar com Jesus. Na aula passada eu falei da importância da gente orar com Jesus e não apenas orar a Jesus. Nós temos que aprender a orar junto com Jesus. E quando nós aprendemos isso, nós aprendemos a conhecer mais o Senhor Deus e aprendemos a honrar o seu nome. Nós recuperamos essa noção, essa identidade de que somos seus filhos, que Ele nos ama, e recuperamos a noção da santidade de Deus e podemos nos achegar com reverência a Ele. Além disso, nós nos comprometemos para que a sua vontade seja feita. Nós nos colocamos à disposição para que Deus trabalhe em nossas vidas e que através de nós a sua vontade seja estabelecida aqui na terra. E por fim, quando nós aprendemos a orar com Jesus, nós deixamos de andar ansiosos e nós aprendemos a agradecer pela provisão de Deus a cada dia em nossas vidas. Bom, pessoal, então a aula de hoje é a aula de número 7 da revista Compromisso, a revista publicada pela Editora Convicção, pela Convenção Batista Brasileira. Recomendo que você esteja estudando também a revista, esteja lendo os versículos diários propostos na revista, para que seu entendimento seja um pouco maior, um pouco mais completo sobre esse assunto.
Bom, pessoal, muito obrigado pela sua atenção, pela sua persistência até aqui o final da aula. Espero que tenha ficado claro esse assunto. E qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, algum comentário, é só deixar aqui nos comentários do vídeo mesmo, que a gente pode estar discutindo melhor sobre isso. E na próxima aula nós continuaremos estudando a oração do Pai Nosso, tá bom? Então eu te desejo um ótimo domingo, uma ótima semana, que Deus esteja te abençoando e até a próxima aula.